Olá, pessoal. Aqui é a Alê Periardi. Eu sou uma mulher branca. Estou com a minha blusa preta de costume. Uso óculos. Estou com um fone de ouvido preto. E no meu fundo aqui tem uma estante de livros. Olá, pessoal. Eu sou a Jailma Souza. Eu sou uma mulher branca, cabelos pretos, longos. Estou utilizando um fone de ouvido, sem fio. Hoje eu estou maquiada, uma blusa branca. Ao meu fundo tem uma parede rosa e uma estante de livros. Oi, pessoal, eu sou a Lorina Carrara, sou uma mulher branca, meus cabelos são castanhos, longos, hoje ele está do meu lado esquerdo, estou vestindo uma camiseta roxa e o meu fundo é uma parede branca. E nós temos aqui o nosso intérprete de livros maravilhoso, o Vinícius de Souza. Ele é um homem branco, está vestindo uma camisa preta de manga longa, óculos e está com cabelo social. Essa foi a descrição que ele deu pra gente, tá? Bom, hoje a gente está aqui reunidos para comemorar o 1 ano de aniversário do clube do UX Writing. O Clube do X-Writing, ele nasceu ali de uma parceria minha e da Alê, né? E ele atende, né, contempla ali pessoas que trabalham com interfaces digitais. Então, a gente conversa, troca ideias, ajuda na medida do possível, dá dicas de vagas e uma série de outras coisas. Recomendo, se você ainda não conhece o clube, vem com a gente que você não vai se arrepender aí, tem muito conteúdo bacana para a gente falar, para a gente trocar ideia. E, além disso, a gente também oferece algumas mentorias e aulas gratuitas. Atualmente, a gente está no Telegram, já são quase 2.000 pessoas por lá, e no nosso grupo do WhatsApp também, que deve estar chegando umas 300 pessoas, né? Estamos em todas as redes sociais, é só você procurar Clube do UX Writing, que você vai nos encontrar. E fique à vontade para participar, para convidar todo mundo que tem interesse por conteúdo, não só para interfaces digitais, mas também para chatbot, né? Afinal, Jailma aqui trabalha com chatbot, né? Bom, Com a gente certeza. esqueceu de se apresentar, né? Então, vamos lá. Se você estiver assistindo essa palestra aqui em fevereiro de 2023, eu sou content designer no iFood e eu também dou aula em algumas escolas. Também produzo conteúdo, sou professora e sou mentora. Eu, Jailma, trabalho com chatbots na Getbots, atuo também como facilitadora, dou mentoria, e gosto muito dessa troca de ideias e de poder partilhar o conhecimento que eu tenho ali. Maravilha. E aí, hoje, a gente está comemorando 1 ano de clube, passou rápido demais. E para fazer isso tudo ser possível, a gente contou com o patrocínio da GetBots e da Daystarter e com o apoio do UX Writing Cast, que é o podcast de UX Writing, que no momento é o único em português, né? Pode ser que surjam outros. Inclusive, incentivamos, né, a produção de conteúdo brasileira, né? Vamos agradecer, então, aos nossos patrocinadores. Aqui a gente conta com o patrocínio da GetBots, que é uma empresa especialista em chatbots personalizados, onde eu trabalho. Então, muito obrigada aí pelo apoio, muito obrigada por acreditar nesse sonho com a gente, né, nesse 1 ano de clube, e por incentivar a gente a continuar trazendo bastante conteúdos aí. E, falando em conteúdo, a gente tem a Daystarter, que é uma escola internacional, fica lá em Portugal, e ela oferece vários cursos de UX Design, UX Writing, UI Design, Surface Design, vai ter um curso de métricas bem legal também, e claro, tem o nosso curso lá, que nós somos professoras, o UX Writing na prática, se você quiser colocar em prática, fazer o teu case, dar um gás no teu portfólio. Pode ficar ligado e ligada e acessar o site para ver quando a gente vai ter turma nova, ok? Esses apoiadores nos ajudaram a trazer esse conteúdo incrível. A Lori vai falar um pouquinho sobre o processo de trabalho da pessoa UX Writer, que, enfim, exige muita concentração, gestão do tempo, habilidades que a gente precisa desenvolver ao longo da carreira. Então, ninguém melhor do que a Lori para falar para vocês sobre esse assunto. Oi, pessoal, como a Jailma e a Lê introduziram, hoje eu, Lorina Carrara, vou falar sobre o processo de trabalho da pessoa UX Writer.
Mas antes, eu queria agradecer o convite por estar aqui, o convite do clube, o convite das meninas. Eu sou muito fã desse clube de UX Writing, sou muito fã dessas meninas que trazem várias iniciativas para a comunidade. Então, eu estou muito agradecida, estou muito feliz de estar aqui com vocês e eu espero que eu possa compartilhar um pouquinho do processo que eu entendo como o ideal aí na vida, no dia a dia de uma pessoa UX Writer. Então, prazer, gente. Eu sou a Loriene, mas podem me chamar de Lori. Eu sou Relações Públicas por formação e redatora por paixão. Eu estou na área de UX Writing há mais ou menos 6 anos, é uma área que eu gosto muito, então já desenvolvi vários projetos aí ao longo desses 6 anos em diferentes empresas. Hoje eu vou trazer aqui para vocês o modelo de trabalho que eu considero ideal de acordo com as minhas experiências. Fora do currículo, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou filha e sou viajante nas horas vagas. Se vocês ouvirem aí um chorinho de fundo ou se alguém aqui bater na minha porta, provavelmente é o Pietro que vai querer vir mamar. Ele hoje tem 3 meses, mas não se preocupem que eu vou dando sequência aqui na apresentação, tá bom? Agora a gente vai começar de fato ao nosso tema de hoje, que é processo de trabalho. Bom, antes de começar com as dicas propriamente ditas, eu queria trazer uma visão geral sobre a dinâmica do time de UX, né? Aqui ao lado esquerdo da tela, a gente tem um diagrama de UX que eu acho super interessante, que ele inclusive ele é bem disseminado nas palestras, nos cursos de UX Writing, e eu gosto sempre de trazer nas minhas falas porque ele é bem didático. Como vocês podem ver, o grande universo de UX, ele tem 3 grandes pilares: o pilar de research, o de design e de UX Writing. Eu entendo que no mundo ideal, o interessante seria ter pessoas especialistas em pesquisa fazendo esse trabalho, pessoas especialistas em design, em desenho, fazendo esse trabalho, e pessoas especialistas em texto, criando conteúdo. Cada um no seu quadrado, mas ao mesmo tempo todo mundo trocando e trabalhando em conjunto. Mas é claro que essa realidade não é de todas as empresas. Existem muitas realidades pelo mundo afora. Então, vou dar alguns exemplos para vocês. O time de design, ele pode ser aquele que faz todas as etapas, desde a pesquisa até o texto. Eu entrei em uma empresa em que, antes de eu entrar, porque eu era a única UX Writer, o time era praticamente todo formado de design. Então, o designer que fazia as pesquisas, que fazia a interface e que fazia o texto. Existe sim esse tipo de realidade. Existe também a realidade em que há apenas um UX Writer para 50 designers, e em vez desse UX Writer fazer o texto propriamente dito da interface, ele ajuda os designers a escrever de forma mais empática, mais inclusiva, mais concisa. Ele faz um trabalho mais de professor, mais de mentor, em vez de ser aquele executor de mão na massa. Existe também aquela realidade onde há uma equipe de design e há uma equipe de redatores. No entanto, a pesquisa é feita por essa dupla. Não existe o profissional da pesquisa, aquela pessoa que é especialista em fazer pesquisa. O time de design e o time de writing acabam fazendo essa tarefa. Então, assim, dependendo da empresa, da estrutura, do tamanho, existem 1001 realidade. O processo que eu vou mostrar para vocês hoje, o meu processo de trabalho ideal, ele, na minha visão, contempla qualquer uma dessas realidades. Então, não importa qual é o modelo da sua empresa, se ela tem um time para cada especialidade ou se apenas um especialista faz todas as tarefas. O importante é você tirar as dicas que eu vou dar aqui e estruturar de acordo com a sua realidade, de acordo com a sua empresa e com as suas necessidades, é claro. E falando sobre processo de trabalhos, eu elenquei aqui em 4 passos. O primeiro deles seria o kickoff. O que é o kickoff, né? É o pontapé inicial, o start, é o início do projeto. Então, antes de iniciar o desenvolvimento em si do projeto, eu sempre recomendo que vocês participem das reuniões de kickoff, que é aquelas reuniões em que o pessoal de produto ou de negócio vai apresentar o problema, vai sugerir quais são as soluções, enfim, é aquela reunião inicial.
Geralmente, existem empresas que não convidam um time de design ou então não convidam a pessoa UX Writer. Mas se você pode, participe, peça para participar. Nós redatores de experiência do usuário, nós precisamos estar inseridos no processo desde o início, para entender desde o início as necessidades, qual foi o problema, por que surgiu essa necessidade. Então, isso é muito importante, esteja presente no kickoff. O segundo passo seria o planejamento. Então, alinhe sobre os próximos passos do desenvolvimento do projeto com a sua dupla ou com o seu trio, se for o time de pesquisa, o time de design, enfim, com as pessoas que vai trabalhar diretamente com você. Depois, faça cocriações. Então, faça diversas sessões de cocriação com a pessoa que vai desenhar e também com os stakeholders, sejam eles o time de produto, o time de negócio, o time de pesquisa, o jurídico, enfim, com todas as pessoas que estão aí ligadas diretamente ou indiretamente ao seu projeto. E, por fim, a execução. Então, desenvolva os textos e as telas e faça validações sempre que possível. Agora eu vou entrar um pouquinho, de forma um pouco mais detalhada em cada um desses passos. Falando sobre o kickoff. Então, o kickoff, o principal pilar dele, vamos dizer assim, que eu gosto muito de enfatizar, é o trabalho em equipe. Então, para fazer um bom trabalho de UX Writing, é necessário fazer aliados com os stakeholders. E quando eu falo aliados, não é só a sua dupla de design, não é só a equipe de pesquisa, é ter um bom relacionamento também com o time de negócio, com o time de produto, com o jurídico, com o marketing. Às vezes a gente fica um pouco distante desses times, porque não são teoricamente times de UX, entre aspas, mas é muito importante que a gente crie uma ponte, crie um relacionamento com essas pessoas, porque são elas que vão trazer informações importantes, são elas que muitas vezes vão validar, então elas precisam entender a importância do nosso trabalho. E para entender essa importância, para poder nos ajudar da forma mais eficiente, mais leve possível, nada melhor do que manter um bom relacionamento. Então, o trabalho em equipe aqui não é clichê, é algo que realmente faz diferença no nosso dia a dia como pessoa UX Writer. E aqui algumas dicas para essa etapa, tanto do trabalho em equipe quanto do kickoff. A primeira dica que eu trago para vocês é: leia os materiais antes da reunião. Pode ser o briefing, se a sua empresa trabalha com briefing, pode ser alguma pesquisa anterior que foi feita com o seu público, pode ser algum material, algum artigo, alguma página que fale sobre aquele produto e serviço que vai ser lançado, ou se esse produto e serviço já existe e o seu projeto é melhorá-lo, leia sobre como ele existe hoje, como ele funciona. Depois de ler e consumir todo esse material, anote todas as dúvidas. Se você não tem nenhum material por escrito para ler, converse com pessoas que entendem desse produto, para que você chegue nessa reunião já com um pano de fundo, com uma base, e não chegue já caindo de paraquedas na reunião. Então, é sempre importante ir munido do básico, né? Das informações básicas sobre aquele assunto. E não esqueça de anotar as dúvidas. A segunda dica é relacionada a isso. Então, tire todas as dúvidas e anote os nomes das pessoas que serão seus pontos focais. Por exemplo, nessa reunião de kickoff, tem a pessoa do jurídico, que é a Mariana, que vai cuidar desse projeto. Mariana, jurídico, e-mail tal, telefone tal. Ah, tem o João, que faz parte do time de negócio e ele vai ficar responsável, ele manja muito sobre esse produto ou serviço. João, ramal tal, e-mail tal. É muito interessante a gente ter isso à mão, porque isso vai facilitar muito a nossa vida lá na frente. Na parte de desenvolvimento, às vezes surge alguma dúvida, alguma regra do produto. Por exemplo, estou desenvolvendo uma tela para o investimento CDB, que é um tipo de investimento, e eu esqueci qual é a regra. Ele é um investimento de baixa automática ou não?
como que funciona o CDB, como que funciona a aplicação do CDB no aplicativo. Com quem que eu posso tirar dúvida? Ah, é com o João do time de negócio. Até você procurar quem é a pessoa que pode te ajudar, o contato dela, isso já vai 1 hora do seu dia. Quando você tem todas essas informações organizadas na sua pasta, no Excel ou qualquer outra ferramenta que você use, você já economiza esse tempo e torna o seu trabalho muito mais rápido e efetivo. Então, já tire todas as dúvidas e anote o nome dos pontos focais. Outra dica, peça pesquisas anteriores e materiais de apoio. Só abrindo um parênteses aqui, pessoal, essas dicas que eu tô dando não é da boca para fora, são dicas que eu coloco em prática mesmo no meu dia a dia e fazem muita diferença no meu trabalho. Essa aqui, por exemplo, peça pesquisas anteriores, sempre que eu estou nessa reunião inicial, sempre que eu estou neste kickoff, eu abro meu microfone em algum momento, geralmente no fim da reunião, e eu falo, pessoal, vocês têm alguma pesquisa relacionada a esse produto? Ou alguma pesquisa que foi feita com o público desse produto? Não importa se é uma pesquisa recente ou de 1 ano, só para você entender um pouco quem é o público que vai consumir aquele produto e serviço, ou o que é esse produto e serviço, como ele foi visto pelo público, se ele foi bem aceito ou não. Não importa qual foi o tipo, o modelo da pesquisa ou quando ela foi feita, mas você tendo esse material já é mais um insumo para você colocar no seu repertório e desenvolver as telas finais da melhor forma. Então, eu sempre peço isso. Se não tiver pesquisa, eu peço também material de apoio. Se não tiver, paciência, mas se tiver, eles acabam mandando, porque se você não pede, geralmente as pessoas esquecem de enviar. Elas não se tocam que isso pode ser importante na criação do conteúdo. A penúltima dica aqui dessa etapa seria anote todos os alinhamentos da reunião. Essa reunião de kickoff ou essa reunião inicial do projeto, sempre saem muitos alinhamentos. E esses alinhamentos acabam se perdendo ao longo do dia até o fim do projeto. Então, o que eu sempre faço é anotar todos esses em alinhamentos e depois, como até a última dica aqui do nosso slide, eu faço uma ata. Eu faço uma ata e envio para todo mundo que está na reunião, caso não tenha uma pessoa responsável por fazer isso, né? Se não existe essa pessoa na sua reunião, no seu time, você mesmo pode fazer, no caso eu mesma faço, eu escrevo lá todos os alinhamentos, se ficou pendente alguma informação, eu coloco pendência tal pessoa vai responder até o dia tal, coloco todas as informações detalhadas e envio para o e-mail de todo mundo. Assim, todo mundo fica a par do que aconteceu e ao longo dos dias a informação acaba não se perdendo. Pode parecer um pouco clichê algumas coisas que eu falei aqui, mas se você colocar todas essas dicas em prática, elas vão fazer muita diferença e vão economizar muito, muito seu tempo no desenvolvimento do projeto. Segunda etapa do processo de trabalho, o planejamento de UX. O que seria o planejamento, né? Antes de tudo, antes de começar o desenvolvimento, eu paro e penso. Vai ter pesquisa antes da criação das telas? Se sim, eu sento com o time de pesquisa e sento com o time de design para a gente começar a planejar os próximos passos. Não vai ter pesquisa? Então eu sento apenas com a minha dupla de design para a gente começar o planejamento do desenvolvimento do projeto. Quais são as dicas que eu trago aqui para o planejamento? A primeira delas é a antecipação. Sente com a sua dupla, a pessoa que vai desenhar com você, ou seu trio, se vai ter também alguém do time de pesquisa, e veja quanto tempo vocês têm até a entrega final do projeto. Um exemplo, o projeto começou hoje e a gente tem 3 semanas para entregar. Legal, são 3 semanas de desenvolvimento. Pula para a dica 2, organização. Crie um calendário entre vocês, seja sua dupla ou seu trio, e defina pequenas entregas. O que seriam essas pequenas entregas que eu coloquei entre aspas? Por exemplo, a gente vai usar 3 dias dessas 3 semanas para fazer uma cocriação Crazy 8, que é uma cocriação inicial que a gente desenha 8 telas em 8 minutos. A gente vai fazer com todo o time de UX e com mais alguma pessoa do time de produto e negócio, enfim, só para a gente começar a pensar em como vai ser essa tela. Um exemplo. Mais 3 dias a gente vai usar para fazer o onboarding. Mais 4 dias para a primeira etapa. Enfim,
faça um calendário e defina quando que vocês vão fazer a parte de ideação, se vai ter pesquisa, se vai ter onboarding. Se for ter onboarding, ele vai ser feito no início ou no fim. Essa organização, esse calendário ajuda muito você a visualizar e você a focar em apenas uma tarefa. Porque quando você tem um projeto muito grande e você não define essas pequenas entregas, você não organiza o seu calendário, o que acaba acontecendo? Pelo menos comigo é assim. Eu tenho 1000 coisas para fazer, eu começo fazendo a tela do onboarding. Aí, do nada, eu tenho uma ideia da tela, um exemplo, do carrinho de compra. Eu vou para o carrinho de compra, mas eu não terminei o onboarding. Aí, do nada, eu falo, nossa, mas eu não fiz a tela inicial, volto para a tela inicial, aí ficou incompleto o onboarding, o carrinho de compras e a tela inicial. Quando você cria essa organização em alguma ferramenta, seja ela qual for, qual você está acostumado a usar, fica muito mais fácil de você focar e se concentrar. O tempo é muito mais otimizado e você consegue também ter melhores resultados com essa organização. A terceira dica é a criação, né, propriamente dita. Marque reuniões, a depender do tamanho do projeto e o tempo que vocês têm, de cocriação com o designer. Então, nessas 3 semanas que você tem para entregar o projeto final, defina quais dias você vai sentar com o designer para cocriar juntos. Embora ele desenhe e você faça textos, o que teoricamente são coisas diferentes, o trabalho de vocês tem que estar muito em sinergia. Então, sempre que possível, monte mesas de trabalho para co-criar juntos, porque às vezes o que ele cria não vai se adequar ao texto que você imagina ou vice-versa. Por isso, a criação ela deve acontecer simultaneamente, sempre que possível. E por último, a revisão. Quando estiver chegando no fim dessas 3 semanas que vocês têm para entregar o projeto, marque com uns 2 dias de antecedência da data final uma reunião de revisão. Nessa reunião, vocês têm que estar com o projeto praticamente todo pronto, só para vocês revisarem do início ao fim. Eu garanto para vocês que vocês vão encontrar alguma coisinha para ajustar. Por isso, essa reunião de revisão com o designer é muito importante. Como geralmente eu faço ela, né? Mais ou menos uns 2 dias antes da entrega final, a gente deixa dependendo do tamanho do projeto, uma reunião de umas 2 horas. A gente entra no Google Meets, no caso, a gente usou o Meets lá, né, na empresa, e a gente espelha a tela e a gente vai lendo juntos, em conjunto. A pessoa usuária clicou aqui, aí ele vem para essa tela, eu leio toda a tela para ver se não passou nenhum erro gramatical. A gente olha também se o botão está fazendo sentido, se a interface também está fazendo sentido, e a gente vai revisando juntos. 2 olhares é muito melhor do que um. A gente acaba achando coisas para ajustar e a entrega se torna ainda melhor, com muito mais qualidade quando isso acontece. Falando sobre a terceira etapa do processo de trabalho, aqui seria a cocriação. Faça diversas sessões de cocriação com a pessoa que vai desenhar e com os stakeholders também. Quando a gente consegue trazer o time de produto, negócio, gestor, seja quem for, para dentro da cocriação inicial, é muito melhor, porque essas pessoas, além delas se sentirem parte desse projeto, porque é um projeto delas também, fica muito mais fácil a validação, porque ela colocou ali as sugestões dela e ela vai ver isso refletido no projeto final. Então, na hora da gente validar toda a nossa jornada, todo o nosso fluxo, fica muito mais fácil, porque a gente priorizou o trabalho, a sugestão, as ideias de todo mundo do time e não somente do time de UX. Falando sobre essa etapa de cocriação, aqui eu coloco 2 pilares, que é o criatividade e o pitacos. Sobre criatividade, o que eu gosto de ressaltar, parece clichê novamente, mas é muito importante que a gente realmente coloque isso em prática, é o seguinte: tudo é possível nas sessões de cocriação. Não censure ninguém e também não deixe que as pessoas te censurem. Faça uma parceria com quem vai desenhar. Então, eu não sou designer, o meu desenho vai ficar horrível, eu não sei. Não tem problema, nem que você vá desenhar no papel. Isso é para você liberar a sua criatividade, é para a gente realmente colocar as ideias no papel. Então,
não tem regra, não é para censurar, não existe certo e errado. É o que tiver na sua cabeça, você coloca no papel. Isso principalmente para sessões de cocriações iniciais, quando o projeto ainda não está em desenvolvimento. Quando vocês avançarem no projeto, aí a gente necessita de algumas dinâmicas mais focadas, né? Porque a gente já tem telas desenhadas, já tem o desenvolvimento de forma mais avançada. Mas quando a gente está bem no início, quando a gente ainda não tem nada de fato desenhado, a gente pode desenhar, colocar no papel qualquer coisa que não tem limites para sua criatividade. E o segundo pilar que eu coloquei aqui seria o que a gente chama de pitaco, né? A gente costuma falar, quem é da área de UX Writing, que todo mundo sabe escrever. Pelo menos todo mundo que trabalha com a gente, teoricamente, sabe escrever. Então, geralmente, o conteúdo é o que mais recebe pitaco. Porque nem todo mundo sabe prototipar. Então, dificilmente alguém vai falar assim, olha, esse botão está um pouco alinhado à esquerda. Eu acho que ele deveria estar mais centralizado. Dificilmente isso acontece. Agora, em texto, todo mundo pode dar pitaco, porque todo mundo, teoricamente, sabe escrever. O que eu quero deixar aqui para vocês é para a gente começar a abrir a nossa mente, porque eu tinha muito essa ideia, meu Deus, lá vem mais um pitaco de texto. É chato, dependendo da situação, sim, mas abram a cabeça de vocês no sentido de aceitem todos os pitacos, né? Você não precisa. Aceitem, não, perdão. Recebam todos os pitacos, vocês não precisam aceitar todos, mas receber é sempre uma ótima pedida, porque às vezes, no meio daquilo que a gente chama de pitaco, pode ter uma ótima sacada que a gente não teve, porque a gente às vezes está com o olhar cansado. Então, receba sim as sugestões de texto dentro do prazo que você tem estipulado, é claro, e depois que você receber todas as sugestões, filtra para aquilo que faz sentido de acordo com o guia de estilo e linguagem da sua empresa, de acordo com o que você considera certo, de acordo com as regras gramaticais, é apenas filtrar, mas receba sim de braços abertos todas as sugestões. Várias vezes eu já recebi sugestões de pessoas que nem são da área da escrita, os próprios designers ou o time de negócio me enviou sugestões que foram até sugestões melhores do que as que eu tinha proposto, porque eu estava com um olhar tão cansado e eu não conseguia ver o que estava à minha frente. Então, foi primordial ter esse terceiro, este quarto olhar. Aí, ainda falando sobre essa questão de cocriação do processo de trabalho, quando eu falo em desenhar, eu não estou falando para vocês prototiparem, a não ser que vocês queiram fazer isso. Mas eu, por exemplo, eu não tenho todas as habilidades que um designer tem para prototipar num Figma, num XD, num Sketch. Eu não consigo prototipar como um designer profissional prototipa, mas eu não deixo de desenhar também para colocar minhas ideias no papel. E como que eu faço isso, né? Em alguns momentos eu desenho mesmo no papel. Eu pego uma sulfite, uma caneta, faço um quadrado, eu falo, aqui é a tela, um outro quadrado aqui, eu penso que o botão deveria vir aqui, porque o texto é assim, assim, assado, eu preciso de um tooltip aqui, enfim, eu vou desenhando com papel e caneta mesmo. Quando eu tenho um pouco mais de tempo, tem uma ferramenta que eu gosto muito de usar, e ela tem a versão gratuita e a versão paga. A versão gratuita super funciona. Ela se chama Mockflow, que é essa ferramenta do print que eu coloquei aqui ao lado. É o print da ferramenta, para quem não enxerga, tem 3 telas que eu prototipei em baixa fidelidade, uma tela de login, a tela de cadastro e a segunda tela de cadastro. E do lado esquerdo do print, a gente tem o menu da ferramenta. Nesse menu, ele já tem os elementos prontos. Então, aqui eu já tenho o formato do botão pronto. Basta eu arrastar do menu até a tela e colocar o botão aqui. Então, eu não preciso saber desenhar o botão. O botão já está desenhado no menu, eu só arrasto e vou criando aquele wireframe e vou criando esse protótipo em baixa fidelidade. Esse aqui é até um exemplo que eu fiz no meu TCC, que eu fiz MBA em UX e eu fiz um aplicativo sobre o tema sustentabilidade. E eu acabei criando os wireframes nesse Mockflow. Foi super fácil de fazer e eu fiz super rapidinho, porque como eu falei, os elementos já estão criados. Basta arrastar e colocar na hierarquia que você tem aí na sua cabeça. Além disso, você pode também desenhar no Figma, caso você se sinta confortável em fazer isso. Agora, se a sua empresa usa o XD, o Sketch, na ferramenta que a sua empresa usar, se você se sentir confortável, você também pode desenhar lá para colocar as ideias na tela, no caso, né?
ou em qualquer outra ferramenta que você conhecer também e que dê para fazer esse desenho e tirar todas as nossas ideias da cabeça e colocar no papel. Eu sempre gosto de enfatizar isso, eu falo isso nas palestras que eu dou, nos workshops e até para os meus colegas, porque na cabeça as coisas acabam se perdendo. Quando a gente coloca isso para fora, a gente começa a ver de outra forma e a criar novas ideias, porque o que estava aqui dentro a gente desocupa e libera espaço para novas ideias, né? Então eu gosto muito desse trabalho, faz muita diferença no meu dia a dia. Ainda sobre a questão do processo de trabalho, a última etapa aqui do meu fluxo seria a execução, que é realmente desenvolver os textos e as telas. E aqui eu trouxe algumas dicas para quem é de conteúdo. Colocando a mão na massa, né? A primeira dica, então, que eu dou para quem vai colocar a mão na massa em relação a conteúdo é antecipar as dúvidas e evitar os possíveis erros das pessoas usuárias. Vou trazer alguns exemplos aqui. Eu amo trazer exemplo porque fica muito mais fácil da gente ilustrar toda essa parte teórica. A segunda dica seria criar uma conversa com a pessoa usuária e a última dica, a terceira dica, seria a empatia, que a gente sempre fala, parece clichê também, mas é muito importante enfatizar, porque o que a gente vê por aí é que muitas vezes as pessoas não pensam nas outras na hora de desenhar, na hora de escrever. Inclusive, em alguns workshops que eu já dei, no chat mesmo, pessoas que queriam migrar para o UX estavam com algumas falas que não entendiam essa parte de empatia, não é algo tão clichê. Por isso é sempre importante a gente enfatizar e dizer o quanto isso é importante. Nós somos os advogados da pessoa usuária, nós estamos aqui para fazer o que elas necessitam, de acordo com as necessidades dela, né? E também com as necessidades de negócio. Então, a gente tem que equilibrar os pratinhos, atender as pessoas usuárias e atender a empresa também. É a gente que faz esse meio de campo entre a empresa e a pessoa usuária. Por isso que eu gosto muito de falar sobre empatia. E a gente também vai ver alguns exemplos disso para não ficar só na teoria. Sobre antecipar as dúvidas. Então, sempre que for possível, oriente e guie a pessoa usuária durante toda a jornada, do início ao fim. Além de você criar um diálogo, né, durante todo o fluxo, você também empodera e facilita a tomada de decisão. O que eu quero dizer com isso? Quando um fluxo ele está muito bem escrito, ele está guiando a pessoa usuária, ele não gera dúvidas, as pessoas usuárias elas se resolvem de forma muito fácil. Um exemplo, você está num fluxo para comprar alguma coisa na internet, em algum e-commerce. Se o fluxo ele está claro, ele não gera dúvidas, ele é fluido, a pessoa consegue finalizar a compra dela de forma muito mais rápida, o que gera uma maior conversão para a empresa. Se o fluxo ele está difícil de ser entendível, ele não gera credibilidade, ele não está claro, possivelmente a pessoa não vai conseguir terminar a compra dela, o que acaba acontecendo, a empresa perde uma compra. Várias vezes eu já tive dificuldade de terminar um fluxo de uma determinada compra e eu não finalizei, não voltei no site para finalizar a compra, não recomendei para os meus amigos e nunca mais comprei na marca. No último workshop que eu dei, eu até dei esse exemplo, que eu tô com um bebê pequeno, e antes dele nascer, eu estava fazendo compras de roupinhas, né? E eu entrei num site que vendia roupinhas de bebê, só que a tela de pagamento, ela era muito confusa. Eu não consegui terminar a minha compra, e o pior, eu não consegui entender o porquê a minha compra não estava sendo efetivada. Eu tentei 2 vezes, depois eu desisti e nunca mais voltei a comprar lá. E nunca mais provavelmente vou comprar também. Então, essa é uma dica que eu dou. Sempre que possível, antecipe as dúvidas das pessoas usuárias. E aqui eu trouxe 2 exemplos. O primeiro exemplo, que está na esquerda, é uma tela, se eu não me engano, é do Airbnb. Os 2 exemplos são do Airbnb. É um exemplo bom e um exemplo ruim. Nesse caso, é um exemplo ruim. Aqui a gente tem um pop-up que eu estou tentando sair da minha conta, porque eu estava logada, e nesse pop-up tem a seguinte mensagem: tem certeza de que deseja sair da conta? E tem o botão sair da conta e o outro botão cancelar. Aqui eles conseguiram se resolver um pouco, porque eles enfatizaram o primeiro botão.
que é sair da conta. Mas existem sites que eles colocam apenas sair e cancelar. E para muitas pessoas, o sair e o cancelar são palavras muito parecidas, o que gera confusão. Ah, mas se eu clicar no sair, ele vai sair do pop-up e vai continuar logado na conta, ou ele sai da conta? E o cancelar? Enfim, isso pode gerar uma certa confusão. Você gera um esforço cognitivo na pessoa usuária. E o que a gente sempre tenta fazer é diminuir esse esforço cognitivo. No caso do Airbnb, ele conseguiu diminuir um pouco esse esforço, trazendo o complemento da conta. Então, aqui eu não tenho dúvida que se eu clicar no primeiro botão sair da conta, eu estou me deslogando, eu estou saindo da minha conta. E se eu clicar em cancelar, eu estou apenas fechando este pop-up. No exemplo da direita, eu tenho a tela de cadastro. Nessa tela de cadastro, eles pedem, claro, para eu cadastrar uma senha. O que eu achei muito interessante é que logo nessa primeira tela, que é a tela central, no campo senha, não está escrito aquelas características. Sua senha deve ter no mínimo 8 caracteres, deve ter um caractere especial, um número, não está escrito nada disso. Quando eu começo a digitar a minha proposta de senha, logo abaixo do campo, essas dicas, elas vão aparecendo de acordo com o texto que eu estou escrevendo. Então, como vocês podem ver na última tela da direita, aqui neste print, eu comecei a digitar uma proposta de senha e as diquinhas já começaram a aparecer. Força da senha fraca precisa de pelo menos 8 caracteres. Então, eu não preciso clicar num botão continuar para ele me aparecer, para ele me mostrar uma mensagem de erro falando: volte para a tela anterior e digite uma senha de pelo menos 8 caracteres. E aí eu tenho que fazer um clique e digitar novamente. Não, aqui essas dicas já aparecem de forma automática, o que eu achei muito interessante. Segundo item, uma conversa sempre vai bem. A concisão ela é muito importante para os nossos textos, então a gente aprende, inclusive desde a escola, a ser conciso, seja num e-mail, no WhatsApp, em qualquer lugar que a gente está escrevendo. É importante ter essa concisão, né? Principalmente nós, UX Writers, que escrevemos para interfaces cada vez mais, né, pequenas, cada vez menores. Então, sempre que possível, tenha concisão nos seus textos. No entanto, se você identificar que é necessário, se você vê que aquele momento pede, ou que a sua pessoa usuária espera por aquilo, tudo bem você adicionar algumas palavras para trazer um tom amigável. Tudo bem você ter um texto um pouco maior, se aquele momento pede por um texto um pouco maior. Por isso, eu sempre falo, quando você for escrever algo para deixar o texto um pouco mais engraçado, ou um pouco mais explicativo, ou um pouco mais, entre aspas, conversador, tenha bom senso. Verifique o momento da pessoa usuária dentro da sua jornada, verifique o guia de estilo e linguagem, o guia de voz e tom da sua empresa, verifique qual sentimento a pessoa usuária ela vai ter ao ler o seu texto. Se tudo for positivo, se todas essas perguntas forem positivas, se todas as respostas dessas perguntas forem positivas, tudo bem adicionar mais palavras. Você não precisa ser preto no branco. Ah, eu tenho sempre que escrever o mínimo de palavras possíveis. Não, não é sempre assim, não existe 8 e 80. Sempre tem uma análise do todo e uma análise do público para saber o que é melhor a ser escrito. Aqui eu trouxe 3 exemplos. Nesse exemplo da caixa, ele tem uma mensagem, que é o exemplo da esquerda, uma mensagem bem curta, bem rápida e bem objetiva, que seria: sua conta foi atualizada. Aqui, em 4 palavras, ele me diz o que aconteceu e não me gera dúvidas. De acordo com o que eu vejo, eu não conheço o guia de voz e tom da caixa, mas de acordo com as telas, né, do aplicativo, de acordo com a navegação da jornada da caixa, eu vejo que eles têm esse tom bem mais objetivo, bem mais direto. Então, para mim, aqui eu não vejo problema. Eles foram objetivos, concisos e diretos, sem problemas, de acordo com o guia de estilo e linguagem deles. Já no exemplo do meio, eu tenho uma pesquisa de satisfação e aqui eles escrevem um pouco mais. Então, a primeira pergunta é: como você se sente após o seu atendimento? E aqui a gente tem algumas respostas.
Por exemplo, encantado, superaram todas as minhas expectativas. Neste exemplo, eu poderia ter riscado o encantado e deixado somente superaram todas as minhas expectativas. Ou então, eu poderia tirar essa parte de baixo, superaram todas as minhas expectativas, e deixar apenas a palavra principal, que é o encantado. Ambas respondem à pergunta. No entanto, a pessoa que escreveu isso, ela quis deixar os dois como complemento e provavelmente, eu não lembro qual era esse aplicativo, mas provavelmente vai ao encontro do guia de voz e tom da marca. Além disso, eles também usaram outros recursos, a elegibilidade. Pode ver que a palavra principal, encantado, satisfeito, cansado, ela está em caixa alta e está em negrito. Se eu ler apenas as palavras principais, eu consigo me autoatender. Eu só vou ler o complemento se eu tiver interesse nisso. Ele não atrapalha a minha leitura neste caso. Por isso que eu sempre digo, é sempre o bom senso e também utilizar os recursos que a gente tem. Essa questão do negrito, da iconografia, da maiúscula, da minúscula, enfim, tem vários recursos que a gente pode usar ao nosso favor. E nesse último exemplo, é um exemplo também, eu sempre gosto de trazer essa marca para as minhas falas, que é o Enjoei. O Enjoei, ele é bem peculiar, porque a voz do Enjoei, ela é bem informal, ela é bem empolgada, ela é uma fala sempre entusiasmada, tem esse carisma, tem gente que não curte, tem gente que curte muito, mas independentemente se você gosta ou não, o que a gente tem que concordar é que eles são muito consistentes, né? Em todas as telas, em todas as etapas, em todos os meios de comunicação, eles sempre usam o mesmo tom, a mesma voz. E aqui a gente tem um exemplo de empty state. Vou até ler para quem não enxerga, seria assim: nenhuma sacolinha por aqui. Não deixe para amanhã a compra que você pode fazer hoje. Eles poderiam ter escrito de uma forma mais direta, mais objetiva? Sim, mas aí não estaria de acordo com a voz e o tom da marca. Então, é sempre analisar isso todo, analisar como a marca se comunica, qual é o momento ali da jornada da sua pessoa usuária e quem é a sua pessoa usuária. Depois de analisar esses 3 fatores, aí sim a gente vê como escreve. Se a gente escreve de uma forma mais direta, mais técnica, mais formal, mais informal, mas é necessário ter essa análise sim antes de escrever. Terceiro item aqui seria a empatia é uma boa pedida. Então, nosso público é diverso e por isso a gente deve respeitar e atender a todo mundo. O texto deve acolher e abraçar as pessoas em vez de excluí-las. E como exemplo para essa dica, eu trouxe 2 exemplos. Um, de novo, do Airbnb e outro de um aplicativo de passagem aérea. No exemplo da esquerda, que é do Airbnb, a gente tem aquele clássico, né, exemplo do bem-vindo. Muita gente até dá isso como exemplo, essa questão do bem-vindo. Como que a gente pode escrever bem-vindo que está flexionado no gênero masculino? Então pode ser bem-vindes, ou então pode ser que bom ter você aqui. Tem pessoas que usam bem-vindas, dependendo da empresa, a gente não usa esse tipo de linguagem, porque não está, entre aspas, correto de acordo com a norma culta, vamos dizer assim. Então, a gente pode sim escrever de outra forma para trazer essa sensação de abraçar a pessoa assim que ela chega no seu aplicativo ou no seu site. Um exemplo disso é o que a Airbnb trouxe aqui. Ele escreveu: é muito bom ter você de volta, Loriene. Ele podia ter escrito bem-vindo, Loriene, mas ele trouxe essa sensação de bem-vindo, de boas-vindas, com outro texto que me agradou também, tanto quanto um bem-vindo, ou até mais do que um bem-vindo. Eu achei esse texto muito mais amigável, muito mais acolhedor. E foi apenas uma troca de texto, que pode fazer muita diferença para quem está lendo. Então, é esse tipo de impacto que a gente quer gerar, né? Para a gente pode ser, entre aspas, algo pequeno, mas para quem está lendo pode ser um impacto grande. Outro exemplo que eu dou é esse que eu trouxe à direita. Esse aplicativo se chama Momondo, é um aplicativo de buscas de passagens aéreas, e o que eu quero trazer aqui é também um exemplo do gênero masculino, nessa tela do meio. A gente tem uma mensagem que fala assim: deixe com a gente, conecte seu e-mail e adicionaremos novas reservas às suas viagens. Conectar e-mail? Não, obrigado. Esse não obrigado poderia ser substituído por agora não.
O agora não são duas palavras, ou seja, iria substituir pela mesma quantidade de palavras que a gente tem aqui, e a gente teria algo mais neutro e não algo flexionado no gênero masculino. Lembrando, isso para algumas pessoas pode parecer, novamente, algo pequeno, mas para quem escreve, para quem é UX Writer ou para quem quer migrar para essa área, esses pequenos detalhes tem que estar presentes no nosso dia a dia. A gente tem que ter esse olhar detalhista. É isso que vai fazer a gente sair de uma experiência 7 para uma experiência 10, de uma experiência morna para uma experiência UOL. Além disso, a gente também tem que pensar nas pessoas usuárias e as palavras escritas no gênero masculino pode se inferir a algumas pessoas, pode se ferir as pessoas que vão ler o seu conteúdo. Então, por que não já colocar isso em prática? Sendo realista, em todos os momentos a gente vai conseguir ser neutro na linguagem? Não, eu pelo menos não consigo ser neutra 100% do tempo na hora que eu estou escrevendo para a empresa, mas eu 100% do tempo tento escrever de forma neutra. Às vezes eu consigo, às vezes não. O importante é a gente sempre tentar e sempre colocar isso em prática. Se a gente só colocar isso de vez em quando, a gente perde a prática e a gente começa a tornar isso natural quando a gente começa a colocar mesmo no nosso dia a dia. Então, para toda vez que você for escrever e pensa, como eu posso deixar esse texto de forma mais neutra? É possível? Se sim, aplique. Se não, segue a vida. O outro exemplo que eu trouxe é esse último exemplo da direita. Aqui, para quem não enxerga, a gente tem a tela inicial do aplicativo Momondo e a gente tem 3 iconografias, uma ao lado da outra. A primeira iconografia é um botão quadrado com um desenho de um avião. O segundo é um botão quadrado com desenho de uma cama. E o terceiro é um botão quadrado com desenho de um carro. Para quem enxerga, e para quem entende também, o primeiro ícone, que é um avião, logo a pessoa já identifica aqui. Se eu clicar aqui, eu vou pesquisar por voos, passagens aéreas. Se eu clicar no botão do meio, que é o desenho de uma cama, eu vou pesquisar por hotéis. Mas se eu clicar no último botão, que é o desenho de um carro, é aluguel de carros. Mas e quem não enxerga? Quando a pessoa que não enxerga ou tem baixa visão e precisa de um leitor de telas, quando o leitor de telas for ler essa interface, essa tela, essa página, o que ele vai ler? Será que a pessoa que estava escrevendo, será que o UX Writer nomeou esses botões para quando o software de leitor de telas passar por ali, ele ler, pesquisar passagens aéreas, pesquisar hotéis, pesquisar aluguéis de carro? Ou será que essa pessoa esqueceu de fazer isso e essa iconografia está apenas com um código que não faz sentido? Na hora que a gente está desenvolvendo a tela, é muito importante a gente analisar ela como um todo. Por isso que eu sempre falo, o nosso papel como UX Writing não é apenas escrever, é a gente olhar o todo. Provavelmente, a pessoa que fez esses 3 botões foi o designer, porque eu, por exemplo, pelo menos no meu dia a dia lá do Mercado Livre, eu não sou responsável por desenhar esses botões e colocar os ícones. Quem faz isso é o designer. Se eu não estou atenta ao trabalho do designer, se eu não vejo com um olhar 360 para o meu projeto, isso passaria despercebido. A única coisa que eu faria é preencher as lacunas de texto. Mas isso aqui não é texto. Por isso eu tenho que estar atenta ao todo, estar sempre trabalhando em conjunto com o designer, porque na hora que a gente for entregar esse projeto, eu preciso falar para o time de TI que ali tem que ir um descritivo para quem vai usar leitor de tela. Então, o que eu quero de novo reforçar aqui é para a gente ter um olhar muito amplo. Nós fazemos textos, mas a gente também faz muito mais do que isso. A gente faz acessibilidade, a gente faz design também, a gente desenha quando precisa desenhar para colocar nossas ideias no papel. Enfim, a gente precisa ter esse trabalho em conjunto e a gente precisa ter esse olhar abrangente sobre o projeto todo. E aqui é um exemplo que eu gosto muito de trazer, porque reforça muito isso. E depois de tudo isso, depois que você já passou por todas essas etapas de criação, já verificou se o seu texto está acessível, já verificou se ele está inclusivo, se ele está fazendo sentido para a pessoa usuária, se ele está conciso, se ele está de acordo com guia de voz e tom. Depois que você fez toda essa análise de texto, tente testar.
tente verificar se aquele texto faz sentido. E aí a gente tem várias formas de fazer isso. Existe o teste close, existe o teste marca-texto, que você pode encontrar também como teste highlights em inglês, existe a content review, journey map, o dicionário de vocabulário controlado e vários outros testes. Se você não conhece algum desses testes que eu mencionei, é só você jogar no Google, que provavelmente tem algum artigo do Medium falando sobre eles e explicando. Se não for possível de testar com as pessoas usuárias finais, com seu público, com seu cliente, o que seria o ideal, teste com as pessoas da empresa mesmo. Tente testar com pessoas fora do seu time, pessoas que não conheçam o produto. Alguém do RH, alguém do time de finanças, alguém do expediente, alguém do jurídico, enfim, tente trazer pessoas aleatórias para ver o seu conteúdo, ver se entende, participar das suas dinâmicas. Eu já fiz isso com alguns produtos que eu trabalhei no Mercado Livre, funcionou, eu tive vários insights. O ideal seria testar com os clientes finais? Sim, mas quando isso não é possível, eu não deixo de testar. Eu gosto de ter esse segundo, esse terceiro, esse quarto olhar de pessoas que não estão envolvidas, porque elas acabam trazendo muitos insights que a gente acaba não percebendo. E depois que você fizer todo este teste, depois que você conversar com pessoas de outras áreas e trazer esses insights, apresente esses resultados, esses insights para os stakeholders, para o time de produto, negócio, para ele ver que o seu texto não foi só saiu da minha cabeça ou porque eu quis, porque eu achei bonito, porque é assim que todo mundo faz. Não, você escreveu tudo aquilo porque você teve um processo de trabalho, você teve uma análise, você fez um teste depois, você fez pesquisa, você conversou e você apresentar isso pode ser um pouco trabalhoso, sim, mas você vai colher os frutos disso depois, porque cada dia mais o time de produto e o time de negócio vai ver o seu valor, vai entender qual é a importância de dar tempo para o time de UX Writing, para dar valor ao time de UX Writing. Eles cada dia mais vai valorizar o seu trabalho, vai valorizar o seu processo, e quem tem a ganhar é só você e o seu time, o time de redação, no caso. E a última dica dessa etapa seria o só vai. O importante é começar. E por que eu coloquei essa dica? Por experiência própria. No começo, quando eu estava trabalhando com UX Writing, eu vi as pessoas falando, teste o conteúdo, pergunte para pessoas de outras áreas, se não der para testar com um cliente, teste com pessoas da empresa, mas que não estejam envolvidos, e eu só falava assim, gente, quando que eu vou testar? Eu não tenho tempo nem para escrever o que eu tenho que escrever, imagina para testar. E eu nunca fazia. Até que chegou um momento que eu falei, se eu não começar agora, eu nunca vou colocar em prática o que o mundo, que a comunidade de UX Writing diz que é bom, diz que é o ideal. Então eu vou começar. Eu peguei um projeto que eu estava mais ou menos tranquila, mais ou menos avançada e falei, eu vou começar a testar esse projeto. Eu fiz até, eu não me esqueço disso até hoje, foi o texto marca-texto, que é esse highlights. Eu criei no FigJam, que é uma ferramenta do Figma, ela é ótima, inclusive eu indico para quem não conhece. Criei lá uma estrutura, criei templates, convidei várias pessoas, fiz, ficou incrível, eu tive resultados incríveis e depois apresentei o resultado ao meu líder, o que também super elogiou, falou que ficou super legal, ele gostou dos insights e a gente acabou escalando isso e compartilhando o template com os outros UX writers, que eles também acabaram usando o meu template como base para fazer esse teste nas squads, nas equipes deles. Então foi muito importante começar, porque depois que a gente começa, a gente vê que não é um bicho de 7 cabeças e a gente começa a implementar isso nos próximos projetos também. Então, recapitulando um pouco do que a gente falou aqui hoje, sobre o processo de trabalho, eu gosto de seguir essas 4 etapas. O kickoff, que é aquela reunião de pontapé, a reunião inicial, onde você vai tirar todas as dúvidas, onde você vai conhecer quem são as pessoas envolvidas naquele projeto. O segundo é o planejamento de UX, é criar uma agenda, é criar uma organização com as pessoas de UX que vão trabalhar com você, seja o time de pesquisa, seja o time de design, ou os dois. A terceira etapa é a cocriação, é a mão na massa, é colocar todas aquelas dicas de empatia, de antecipar dúvidas que eu falei agora há pouco para vocês, é colocar isso em prática e testar. E a quarta etapa é também colocar em prática os testes de UX,
focados em UX de forma geral, ou então focados somente em texto, não importa, é criar essas dinâmicas e implementar nos seus projetos, é não ter medo, é começar desde já para a gente criar repertório e começar a ter experiência com essas dinâmicas, porque se a gente não começa, a gente fica só na teoria, mas e a prática, onde que ela fica? Então a gente precisa começar a colocar sim em prática o que a gente lê, o que a gente ouve nas palestras, nos artigos e nos workshops. E recapitulando parte 2, o que eu falei durante toda essa palestra. Faça aliados e trabalhe em equipe. É muito importante o trabalho em equipe, conforme vocês viram aqui o que eu relatei para vocês. Segundo, a preocupação com o conteúdo deve vir logo no início. Então, sempre que possível, participe das primeiras reuniões. E mesmo que você não esteja convidado, converse com seu líder para participar, nem que seja como ouvinte. Ou se a reunião ficar gravada, assista a reunião também, para você se inteirar das necessidades, dos problemas iniciais do seu produto ou serviço. Diminua o esforço cognitivo da pessoa usuária. Então, sempre que for possível, diminua o esforço cognitivo, dando dicas, colocando informações, instruções adicionais, sempre com a hierarquia da informação, com tudo que vocês já conhecem ou vocês vão ouvir nas próximas palestras dessa sequência do Clube de UX Writing. Pense em todas as pessoas. Aqui vai muito aquilo sobre o que a gente conversou agora há pouco sobre empatia. Uma coisa que eu também queria trazer para vocês, que é recente, como vocês sabem, eu tenho um bebê pequeno e ele está sempre no meu colo, eu estou sempre amamentando. E o que isso significa? Eu estou usando o meu celular com uma mão só. Quantas e quantas vezes eu já tive dificuldades para digitar, para responder ou para concluir alguma ação dentro de algum aplicativo porque eu só tinha uma mão para usar e determinado ícone ou determinado botão que era importantíssimo para eu completar uma tarefa, ele estava muito afastado da minha área de toque e eu não consegui fazer naquele momento porque eu estava com o Pietro no colo. Eu tive que esperar ele dormir ou deixar ele em algum lugar para eu conseguir usar o aplicativo com as duas mãos, porque com uma mão só eu não conseguia completar a tarefa. Então, naquele momento, eu era uma pessoa que tinha uma deficiência situacional, né? Eu estava numa determinada situação que não me permitia concluir uma tarefa dentro de um aplicativo. E isso também é acessibilidade, porque muitas vezes, quando a gente fala em acessibilidade, a gente pensa apenas em leitor de telas, ou a gente pensa apenas em um botão, não clique aqui, escrever de outra forma, e não é só isso. A gente é um profissional de UX, então a gente precisa pensar na experiência como um todo, e não somente no texto. Então, isso é algo que eu gosto de reforçar muito, e isso é algo que eu tô sofrendo durante esses dias aí. Até para tirar print. Eu fui tentar tirar print esses dias e sofri para tirar print. Tentem tirar print com uma mão só. Pelo menos no Android eu sofri para fazer isso. Próxima dica seria ouça seus usuários e escreva com o vocabulário dele. Lembra, vocabulário, dicionário de vocabulário controlado. É muito interessante fazer e aplicar. E se vocês não conhecem também, tem vários artigos aí no Medium falando sobre ele. E por último, teste, teste, teste. Sempre que for possível e viável, é claro, encontre uma forma de testar o seu conteúdo, verificar se ele está entendível, se ele está cumprindo a função dele ali. E como eu falei, se não dá para testar com as pessoas, com seus clientes ou com as pessoas usuárias do seu aplicativo, teste com alguém de fora que tenha disponibilidade da própria empresa. Isso faz muita diferença, gente. Bom, é isso. Queria agradecer a atenção de vocês que estão assistindo aí. Também queria agradecer ao Clube de UX Writing que me convidou para dar essa palestra. Me convidou também para ser mentora do clube. Então, quem está dentro do clube, eu também sou mentora lá. Estou sempre disponível para ajudar vocês. Podem me chamar no LinkedIn ou nos grupos em que eu estou inseridas do clube, no Telegram ou no WhatsApp. Enfim, queria agradecer muito essa iniciativa. Ela é incrível. Vocês estão fazendo um trabalho incrível e a comunidade de UX Writers só tem a agradecer. E também eu queria agradecer ao nosso intérprete Vinícius. Não sei, né, se ele conseguiu aí me acompanhar, porque eu falo muito rápido, então já peço desculpas antecipadamente por isso e também agradeço a sua participação aqui. Eu tenho certeza que as pessoas que precisam, né, do intérprete vão agradecer e o seu trabalho também faz muita diferença aqui com a gente. Ainda mais com a gente de UX, né, que a gente sempre fala de acessibilidade,
Então, vamos exaltar o trabalho dos intérpretes que sempre nos ajudam com as nossas falas. Bom, gente, e só para finalizar, e agora é de verdade mesmo, de novo, agradeço, e aqui estão minhas redes sociais principais. Caso vocês queiram me seguir, me contatar, estou super disponível. Então, aqui tem meu e-mail, meu LinkedIn, meu Instagram. Podem me chamar lá no inbox, em qualquer que seja, me enviar um e-mail. Estou sempre disponível. Eu gosto muito de ajudar a comunidade. Eu espero que eu tenha já ajudado algum de vocês com a palestra de hoje ou em algum outro momento. E, de novo, eu fico sempre disponível. Essa comunidade, ela é muito linda e ela se ajuda demais. E essa é uma das coisas que eu sempre fico muito encantada. Então, usem e abusem disso. Agora, passo a palavra para as meninas, que vai finalizar aí a palestra com vocês. E depois dessa aula incrível da nossa querida Lori, agradecer pela participação dela aqui com a gente e também agradecer aos nossos patrocinadores, a GetBots, a Daystarter e o apoio aí do X-Writing Cast. Bom, fica o nosso convite para você conhecer o Clube do UX Writing. Acessando o nosso site, você tem acesso à nossa Planilha das Maravilhas, que é o nome que a gente deu para a planilha, que a gente coloca vários cursos gratuitos, cupons de desconto, muitos conteúdos maravilhosos, assim como o da Lori também. Tem ferramenta, tem muita coisa boa e tudo de graça para vocês. Aproveitem. Lá vocês também vão encontrar o link do grupo do WhatsApp, do Telegram e de todas as nossas redes sociais. Então, se você assistiu até aqui, sinal que você gostou. Se você ouviu até aqui, por favor, não esqueça também de nos seguir aí nas plataformas de áudio e de se inscrever no nosso canal do YouTube. Deixa aquele like maravilhoso aí para agradecer, mandar um carinho aí para nossa palestrante maravilhosa. A gente é muito fã da Loris, é incrível assim, ter a oportunidade de ouvi-la mais uma vez. Eu ficaria aqui o dia inteiro ouvindo Lori. E só agradecer a todo mundo que está aqui assistindo, agradecer em especial ao Vinícius, que ele é maravilhoso. Eu estou muito feliz de ter a oportunidade de ter a interpretação de livros, graças aí aos nossos apoiadores que fizeram com que isso fosse possível, né? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar aquele like e até a próxima.